Bem, eu já chego aqui falando sobre essa situação do Tite. O Flamengo momentaneamente decidiu travar as renovações, tá, gente? Pois é, a gente sabe que uma das coisas que preocupa a torcida do Flamengo é a renovação do Bruno Henrique. A questão do Rodrigo Caio, não há definição, apesar de que a tendência maior era ele sair. Davi Luiz também deve sair. Pablo deveria sair. A questão do Gabigol, que aí é uma decisão que o Flamengo deve renovar, quer renovar, mas que também vai ouvir o técnico Tite. Uma outra questão é o Everton Ribeiro. Todos esses jogadores que eu falei são jogadores muito queridos do técnico Tite. O Tite que está prestes a ser anunciado pelo Flamengo. A gente vai trazer tudo aqui para vocês sobre o que está acontecendo. E aí, a questão aí da notícia que foi trazida inicialmente aí pelo Coluna do Fla é que a diretoria do Flamengo só irá retomar as conversas após a chegada do novo treinador, tá? Então não importa se o Bruno Henrique é um caso mais emergencial, não importa, né? Não tem, não vai ter assim tipo preferência por ninguém, nem Bruno Henrique, nem Gabigol, ninguém, tá? No entendimento dos executivos rubro-negros, o comandante que assumir o time será decisivo no processo de definição dos atletas que irão permanecer ou não no clube. Segundo a publicação, é isso. O que a gente apurou, tá, é que o Tite está muito bem encaminhado, não tem essa de outros nomes sendo avaliados, então é o Tite que vai decidir aí quem renova e quem não. O Felipe Luiz, tá, a informação inclusive que tem saído aí em alguns veículos, é que ele vai encerrar a carreira. Falei de alguns nomes, não citei o Felipe Luiz, porque é provável que o Felipe encerre a carreira no final do ano, né? E aí tem os nomes que eu falei, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, né? Nomes aí que o Tite pode acabar dando um voto de confiança, mas como o próprio Mauro César falou e como eu também considero, é importante aí o Flamengo utilizar o Everton Ribeiro nessa reta final de Campeonato Brasileiro e ver, né, se realmente vale a renovação, avaliar, vale mais um ano. Ele falou que um ano de repente ele aceita. Rodrigo Caio também dá chance para ver se vale realmente renovar com o jogador. Teve muitos problemas físicos, né? Então, são todos esses nomes que eu falei aí. E aí tem a ligação do Pablo, né, com o Tite. O Tite gosta muito do Pablo também e gosta do Rodrigo Caio. E o Flamengo, se desfazer de muitos zagueiros, teria que estar certo com o Bruno Mendes e ter outros nomes aí em pauta, né? O Flamengo tem alguns nomes no radar, mas o Flamengo, cara, desligar o Davi Luiz, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, que é lateral, mas é setor defensivo, o Pablo, né? Você acaba que você tem aí a necessidade de contratar muitos defensores e laterais, já tem a necessidade até, e aí pode ter que aumentar ainda mais isso aí e fica complicado, né? Então, a diretoria vai aguardar a definição, o anúncio do Tite para que ele possa começar, então, os preparativos com relação à renovação dos contratos. Mas a nossa apuração, né, teve aí acesso a uma possível pedido do Tite à diretoria do Flamengo no jantar. Tem um pedido da diretoria do Flamengo e tem um pedido do Tite. O Tite já teria deixado claro, segundo uma fonte ligada ao Ninho do Urubu, que vai querer pelo menos 6 posições, 6 contratações no Flamengo para a próxima janela. Então o Tite, né, já teria feito essa avaliação antes de assumir que o Flamengo vai precisar de 6 jogadores ali, 6 contratações em algumas posições para a janela do final do ano, do início do ano, janeiro, né? Então o Flamengo vai ter que correr atrás de contratar a pedido justamente do técnico Tite. Também trazer aí a questão da negociação do Tite, né? Que o Flamengo segue a negociação aí com ele, mas ele não pretende assumir antes do jogo contra o Corinthians. O Flamengo tenta de tudo, ele bate o pé, ele não quer ser anunciado antes do jogo contra o Corinthians. Pode até ser anunciado, mas não. O que a gente sente é que ele não quer nem viajar, não quer estar presente, né? Até por ter ele ser pro Corinthians o que o Jorge Jesus é pro Flamengo, ter uma posição de ídolo por lá, né? E aí, olha só,
a probabilidade é que ele seja anunciado, contratado em definitivo, antes da data FIFA, entre os dias 9 e 17 de outubro, né? E aí, o que acontece? Tipo assim, ali tem o Flamengo e Corinthians, a data FIFA começa já com ele sendo anunciado, para ele ter tempo de preparar tudo ali no Flamengo, né? E aí, os motivos que justificam esse posicionamento do Tite são que, além da grande identificação com a equipe paulista que dirigiu conquistas importantes, ele também recebeu 4 convites para voltar ao Corinthians na temporada após deixar a seleção brasileira, e aí seria ruim para ele, já que vai assumir o Flamengo ainda em 2023, assumir antes do jogo contra o Corinthians. Eu achei essa desculpa meio esfarrapada, né? A gente sabe que ele negou as investidas do Corinthians, né? Tem conversas bem encaminhadas com o Flamengo e, cara, ele vai já começar o planejamento, né? Assim que ele assumir, já começar a preparar o ano. E eu acho que é importante a gente ressaltar que o Flamengo quer usar a data FIFA como um laboratório para facilitar a adaptação do técnico Tite, né? Acordo entre o treinador e o Flamengo está próximo de ser anunciado. Tem essa questão aí só do jogo contra o Corinthians, né? Adenor Leonardo Bach, o Tite é o único nome na mira do Flamengo. Confirmaram aí, né, até inclusive nas principais jornais do país, a informação que a gente trouxe anteontem e ontem. O Mário Jorge, né, tem percebido aí, inclusive, um problema constante nas partidas, que é essa questão da presença na área. A vontade de vencer, isso aí ele já deixou claro que mudou o clima, mudou a energia, né? O Flamengo vinha com um problema sério com relação à questão da vontade de vencer, né? Então o UOL pontuou isso aí com relação ao Mário Jorge, achei interessante. Garantiu que recuperar a confiança do time é primordial. Ninguém discute a qualidade do elenco do Flamengo, né? Acho que temos que tentar resgatar o brilho nos olhos dos jogadores. Famosos olhos de tigre, né? A gana e a vontade de vencer. Eles passaram por baques durante a temporada. É fato que a confiança pode estar trincada, mas a gente sabe que eles podem estar recuperando. Outra coisa aí que foi emblemática com relação ao Sampaoli, que é um outro fato que ele quer melhorar, é a escalação ideal. Ele quer ter uma escalação fixa, ao contrário das 39 escalações diferentes do técnico Jorge Sampaoli. Lembrando que o Mário Jorge pode não conseguir escalar alguns jogadores por lesão, né? A gente teve aí Bruno Henrique, Pedro sentindo, então, por lesão ou por uma pequeno problema muscular, ele pode não repetir o time, mas não por vontade dele, tá? Ele também destacou a importância dos jogadores serem recuperados, além dos fatores táticos. Ele citou nominalmente o Ayrton Lucas, o Wesley e o Everton, o Pedro e o Gabi durante a entrevista pós-jogo, deixando claro que está tentando encontrar o melhor posicionamento e recuperar certos jogadores que o Pardaoli estava destruindo. Já é um começo, né, galera? Já é um começo. Passar para vocês aqui, né, que o Marcos Braz fez 3 exigências para o Tite no comando do Flamengo, tá? Olha só, a notícia aqui que saiu, inclusive, tá em alguns sites, né? Eu peguei aqui no Bola VIP, tá? Que ele fala o seguinte: tentar conquistar o Campeonato Brasileiro 2023, apesar da desvantagem em relação ao Botafogo, essa seria uma exigência. O Flamengo está aí a 8 pontos, hoje o Botafogo joga mais tarde aí com o Goiás em casa, mas tá uma crise danada lá, né? Inclusive do Textor com o Bruno Lage. Vai que empata lá com o Goiás ou até perde, é possível. A outra situação, assegurar, essas são as exigências, tá? Assegurar a classificação para a Libertadores, caso a conquista do Brasileiro não seja possível, né? A intenção é participar diretamente da competição e não G4, e não estar na pré-classificação, aquela que joga a pré-Libertadores. Então a exigência do Braz é que o Tite consiga levar o Flamengo pelo menos para a Libertadores direto, tentar ser campeão ainda ou para a Libertadores direto. O Flamengo também já pensa, como eu falei, no elenco para 2024.
E aí uma das exigências do Braz para o Tite é a participação dele na montagem do elenco para a temporada de 2024. Então são 3 exigências aí, até simples, né, se a gente pensar com relação à contratação do Tite, né?